Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia, uma excelente manhã de segunda-feira, um excelente início de semana para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Minutos esses em que todos nós nos reunimos aqui como uma grande família, família do Evangelho, e também nos reunimos aqui com o nosso coração e com o nosso pensamento em Jesus. Então, eu deixo aqui as boas-vindas, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho para todos que estão agora conosco às 7h30 da manhã, mas também vou deixar aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos e sintam-se acolhidos neste nosso instante do Evangelho Diário. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de convidar a todos para que possamos iniciar a nossa semana em oração a Jesus, para que possamos cada vez mais aproximar o nosso coração do Cristo. Há dias em que estamos aflitos, angustiados, temerosos. Às vezes notícias nos chegam, notícias desagradáveis que não esperávamos por aquilo. Então, aproximar o nosso coração de Jesus renova sempre a nossa fé para estarmos fortalecidos para esses momentos. Porque caminhar na estrada de Jesus, colocar o teu coração aberto para Jesus, não significa que não teremos problemas, que a nossa semana não vai ser difícil e que não teremos dificuldades na vida. Mas colocar o nosso coração aberto a Jesus, em verdade significa que passaremos por todos os espinhos da vida, mas com o coração preenchido de fé. Então hoje eu queria convidar para que a gente aproximasse o nosso coração de Jesus nesta manhã de segunda-feira. Aproximasse o nosso pensamento do nosso amado Mestre Nazareno através de uma oração. Então eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos da vida material, para que possamos abrir os nossos olhos da vida espiritual e juntos, em um só pensamento, oremos pedindo a Jesus as tuas bênçãos por toda a nossa amada terra. Que Jesus desça o teu amor em todos os lares da terra, abençoando a todas as famílias. Que Jesus possa fortalecer a fé de cada um de nós, fortalecer a esperança na vida eterna, fortalecer, meus irmãos, a paciência dentro de nós. Que Jesus, com as tuas mãos iluminadas, possa tocar o coração daqueles que neste momento estão angustiados e aliviar. Que Jesus possa, com as tuas mãos iluminadas, secar as lágrimas daqueles que choram em silêncio. E que com o teu abraço que envolve a todos nós, o Cristo possa nos abraçar, a todos nós que estamos desesperados diante de uma enfermidade, a todos nós que estamos carregando preocupações, a todos nós que estamos desanimados no caminho da vida. Que Jesus nos envolva em teu grande abraço fraterno
e nos traga aquela paz que vem dele. E que assim seja. Meus amados irmãos, sempre na vida que estivermos com medo, que estivermos preocupados, que estivermos ansiosos, que estivermos tristes, melancólicos, pensemos em Jesus ao nosso lado e pensemos o que Jesus falaria para a gente nesse momento da vida. O que Jesus falaria para nós naquele instante que estamos preocupados, naqueles segundos de medo, naquele momento de tristeza, de depressão, o que Jesus falaria para nós? Pensemos no Cristo sempre como aquele irmão que está a todo momento ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para a gente começar o nosso evangelho que vai abrir a nossa semana dos nossos encontros diários. O nosso evangelho hoje da mensagem de número 98 do livro Um Minuto com Chico Xavier. É 1 minuto mesmo, menos de 1 minuto. É uma leitura aqui que a gente faz numa passagem. E hoje é do querido Espírito Emmanuel. E Emmanuel diz para nós: ninguém progride sem renovar-se. Essa é a palavra de Emmanuel para nós nessa segunda-feira, para a gente começar a semana pensando nisso. Ninguém consegue progredir sem se renovar. Basta olharmos para a natureza, que a gente tem contato diariamente, olhemos para uma árvore. Ela consegue se renovar, trazer novos frutos, sem deixar para trás as folhas secas? Uma árvore frutífera consegue produzir novos frutos, sem deixar para trás aqueles que já apodreceram, aquelas folhas secas? Pois é, a natureza tem muito para nos ensinar. Mas não só a natureza, mas Jesus para o nosso coração. Lendo essa passagem de hoje, eu me lembrei daquele momento que o Cristo se encontra com Nicodemos, quer dizer, Nicodemos vai atrás de Jesus. E Nicodemos, meus irmãos, ele vai ali tentar conversar com Jesus, saber de algumas coisas sobre o reino de Deus. E nesse ponto, Jesus responderá a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ninguém pode progredir para o reino de Deus se não renascer, se não renovar-se. E aqui, esse nascer de novo, não estamos hoje falando em questões da reencarnação, porque essa passagem de Nicodemos, a gente consegue, sobretudo, tirar o ensinamento da reencarnação. A gente tem que estar sempre ali no processo da reencarnação, o renascer na matéria, para a gente se melhorar, progredir e alcançar o reino de Deus. Mas para além disso, hoje eu convido a todos para a gente pensar que podemos renascer diariamente na mesma vida. Não estou falando fisicamente, não, porque isso biologicamente é impossível. Estou falando de um renascer espiritual diário, de um renascer de pensamento, de um renascer do coração. Todos podemos, diariamente, renascer, meus irmãos, para Jesus. Deixar morrer dentro de nós aqueles pensamentos que nos travam o caminho, aqueles sentimentos que nos impedem de estar com Jesus,
aquelas intenções maldosas. Todos podemos deixar morrer tudo aquilo que nos trava interiormente de estar com Jesus. E quando a gente deixa morrer isso dentro de nós, nós estamos renascendo para o Cristo. Todos podemos deixar, meus irmãos, deixar para trás, retirar de dentro de nós, extirpar do coração aqueles pensamentos de medo que nos travam a caminhada, aquele rancor que nos impede de perdoar a pessoa, que nos impede de perdoar o próximo. Todos podemos deixar realmente ser arrancado no nosso coração aquele ciúme que só faz com que a gente fique acumulando adversários pela vida, enxergando mal o outro. Todos podemos deixar morrer dentro de nós aqueles pensamentos pessimistas que acham que tudo vai dar errado, que as coisas são sempre ruins na vida, que sempre tem uma coisa que vai acontecer e que é sempre uma tragédia ruim. A gente sempre pode deixar morrer tudo que nos trava, tudo que nos trava para o caminho com Jesus. E deixar morrer que eu tô falando são pensamentos, sentimentos e intenções que nos impedem de renascer para o Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos quinzenalmente aqui no canal da nossa Casa Espírita, quinzenalmente nós estamos estudando a obra Paulo Estevam, não é mesmo? Então eu não vou me adiantar, não vou me aprofundar muito não, mas eu queria lembrar a todos nós, a gente está aí acompanhando, aliás, nesta semana, no domingo, já tem mais um capítulo, mas eu queria lembrar o seguinte, lembrar um pouquinho de Saulo, sabe? A gente está vendo a vida de Saulo como é, a gente está vendo quanto orgulho, quanto egoísmo, quanta vaidade, quanto ciúme, quanto melindre, sabe? Então a gente está vendo a vida de Saulo. Uma vida que está afastando ele do caminho da seara divina, do amor ao próximo. Tudo isso que ele está carregando dentro dele está impedindo ele de enxergar as belezas que é estar com Jesus. Mas eu não vou me adiantar muito na história, mas eu preciso dizer aqui hoje que Saulo, ele irá interiormente arrancar dele, deixar morrer esses pensamentos, essas intenções, para ele renascer na mesma vida como Paulo de Tarso, um coração voltado a Jesus. Paulo é o grande exemplo para a gente daquele que teve força o suficiente para renascer na própria vida, renascer espiritualmente. Hoje, nessa segunda-feira, meus irmãos, eu pergunto para todos nós: o que precisamos deixar para trás, no passado? O que precisamos tirar do nosso coração para a gente se aproximar mais de Jesus? Para estar mais com Cristo? Lembremos que a estrada e a porta que leva a Jesus, digamos assim, ao reino de Deus, que está dentro de nós mesmos, mas é uma porta estreita, é uma estrada estreita, não é a porta larga. Sendo a porta estreita, a gente não tem como passar nessa porta carregando a bagagem do orgulho, carregando egoísmo, carregando vaidade, carregando ciúme, carregando medos, pânico, carregando preocupações que são improfícuas. Então, para a gente passar na porta estreita, a gente precisa deixar essa bagagem dessas chagas para trás e sermos humildes para levar apenas os tesouros do coração. Aí a gente passa nessa porta estreita. Meus irmãos, o que tem nos impedido de caminhar com Jesus?
Deixemos, meus irmãos, para trás tudo que trava o nosso caminho de estar com Cristo. E quando eu digo de deixar para trás, é o que está habitando dentro da gente. Que tipo de pensamento que ainda temos e que nos impede de estar com Jesus? Que tipo de sentimento que ainda nutrimos e que nos impede de viver o amor que Jesus nos ensinou? Quais palavras e quais comportamentos a gente pode realmente extirpar da nossa vida, porque são palavras e pensamentos que só nos afastam de Jesus? Vamos buscar diariamente renascer em Cristo, deixando para trás sempre uma versão nossa e caminhando para o progresso. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui a nossa mensagem desta segunda-feira, do nosso Evangelho diário, uma mensagem para a gente abrir o nosso dia com a paz de Jesus. Lembremos, meus amados irmãos, que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus, e que assim seja.